gente estava, enfim, buscando estudar um pouco mais para entender esse fluxo dos planos, né? Que não é uma coisa recente essa discussão de ter um regramento nacional. Então, quando a gente vai buscar, o primeiro plano, entre aspas, vamos dizer assim, ele nasce com a participação efetiva, inclusive, do Paulo Freire, que é uma pessoa que hoje, por uma parte da sociedade, é vista como uma pessoa não grata, né? Uma pessoa não grata. Sendo que a história do Paulo Freire traz todo o movimento de acesso, enfim, de alfabetização em massa, para que as pessoas pudessem sair daquele lugar, né, de não ter os seus saberes, e a partir do que tenham de conhecimento, avançar no conhecimento formal, para poder acessar uma educação formal, uma universidade, enfim, cursos para melhorar a sua condição de vida e reduzir as suas desigualdades. Né? Então, buscando, eu tinha essa informação, mas às vezes a gente esquece que efetivamente ele participou desse movimento lá de 62, antes inclusive da Constituição. Não, mentira, ó. Antes da Constituição. Antes da Foi, Constituição, né? antes da LDB. Isso, antes da Constituição, que foi em 62. E aí, lá foi criada uma coisa que era o Plano Nacional de Alfabetização, que era essa alfabetização de massa a partir do que o Paulo Freire trazia, e junto com isso, uma primeira ideia de financiamento para a educação, que era o tal do Mobral. Que quando enfim, a gente pesquisava, na época eu nem entendia o Mobral direito. O Mobral, eu achava que era uma modalidade, tipo de ensino, sabe? Era um movimento? Mas é um movimento, inclusive, para financiar uma parte, né? Tava direcionando que precisa de ter algum tipo de recurso para fazer essa movimentação e esse trabalho de alfabetização no Brasil. E aí, esse primeiro, que foi o tal do primeiro plano, ele foi coordenado por Anísio Teixeira. E quando tu fala em Plano Nacional de Educação, nos remete ao de 2001. Né? Se tu não for pesquisar, antes de pesquisar, a gente sentou aqui e tava conversando assim, qual foi o primeiro? Foi de 2000, eu falei, não, teve o de 62, que não foi feito formalmente, assim, em legislação como um plano, que nem nós temos agora, mas já foi feito essas organizações. E aí, essa discussão de plano já vinha, então, desde antes da nossa Constituição. Aí a Constituição teve um marco em 88, e aí a gente teve um artigo o artigo 124, que ele orientava, né, que a educação deveria ser organizada através de planos nacionais. Só em 2001 que daí a gente foi ter o plano efetivamente em lei. E aí no meio disso ainda teve a LDB, que também fomentou essa ideia, né, só amarrou mais a questão do plano nacional. E lá em 2001 que a gente consegue fazer o nosso primeiro plano nacional, que é de vigência de 2001 a 2010. Que é onde a gente começa a discutir as questões da universalização do ensino fundamental, que não era, né? A gente começa a discutir um pouquinho a expansão da educação infantil, né? Começa esse debate da educação infantil como educação também, vai falando sobre a questão da formação inicial e continuada dos profissionais. Então, lá atrás vai se discutindo isso. Então, assim, carreiras, valorização desse profissional não foi do Neida, né? Foi desse movimento. E aí, em 2010, a gente tem um vácuo de tempo de 10 a 2014, que é quando vai o segundo, eu vou usar como segundo, né, o que está formalizado, né? O que segundo, nominado dessa forma é o segundo. É o segundo que vem organizado com metas, estratégias, enfim. E aí, lá em 2014, a gente fica de 2010 a 2014 com vácuo de plano. Né? E isso vem decorrendo não só de 2010 e 2014. Então, lá em 14 a gente tem que vai até 24, né? E aí ele já organiza melhor sobre as metas e as estratégias, que é uma novidade em detrimento do de 2000 a 2010, né? E aí ele vai falando sobre a questão dessa universalização da educação fundamental, considerando o infantil, a educação infantil. Ele começa a falar ele fala da escola em tempo integral, ele amplia a discussão da questão da inclusão, assegurando acesso e permanência, que lá em 2001 já falava da questão da inclusão, mas não tão claro quanto o 14, que traz a questão desse acesso e permanência, dizendo que as escolas, inclusive, nem podem negar. Isso. E falava-se muito no acesso, né? Garantir o acesso. Mas daí, se você garante o acesso e não garante a permanência, esse acesso é interrompido. Então, em 2014, veio essa de maneira bem expressa, né? É o acesso
Mas a permanência também. Isso. E o que é Só o importante, acesso não né? é Mas suficiente. tem também a continuidade, né? Ele tem que evoluir nesse meio Sim, tempo, né? Não pode isso. ser o conhecimento parar ali, né? Isso É mesmo. acesso, permanência e evolução, né? E Exatamente. lá em 14 foi o primeiro ano que nós tivemos, então, depois do Mobral, né? Uma questão de financiamento que em 2010 ele vincula 10% do PIB para a questão da educação e para a execução desse plano, né? Que é um plano que quer valorizar os profissionais, que quer ter formação inicial adequada, mais formação continuada, que quer ter tempo integral, então vai precisar de grana para fazer isso, né? Então é a primeira vez que a gente tem amarrado a questão do PIB. E foi uma luta na época, não sei se tu lembras, Thalita, Sim. que tinha uma força que não queria vincular os 10% para a questão da educação. É porque o que acontece, né, na minha leitura, né, e aí não vou estabelecer a minha leitura como verdade absoluta, acho que a gente tem que dialogar, né, mas assim, na minha leitura, o que acontece? Quando você pensa 10% do PIB, é grana, né, é muita grana, porque a gente tem um PIB, Sim. assim, relevante, né, e a educação, ela segue até hoje, e eu espero que eu viva ainda para ver se essa chave virar, né,